Pessoal, vamos a mais uma aula de filosofia. O nosso tema 13, não é? A dialética de Hegel. Colégio Estadual Delmiro de Miranda Brito, componente curricular Filosofia, professora Margarida Simbaldo. Então, pessoal, o filósofo do dia, Friedrich Hegel, a ocupação, filósofo alemão, nasceu em 1770 e faleceu em 1831. Vamos então aqui ver um pouco de sua teoria quanto à epistemologia, quanto ao conhecimento, não é a ciência que trata do conhecimento. Então, obra principal, a Fenomenologia do Espírito, escrita em 1807. Então, nela, Hegel fala da necessidade de superação da dialética entre o sujeito cognoscente e o sujeito cognitivo. O sujeito cognoscente significa aquele que conhece, aquele que tem a capacidade de conhecer, não é? E sujeito cognitivo significa aquilo que pode ser conhecido. Então, nós temos um sujeito que conhece e esse sujeito pode ser conhecido. Então, pode ser conhecido por ele, e isso a gente chama de autoconhecimento, né? Então, esse processo de autoconhecimento pode auxiliá-lo a se aproximar do absoluto, da ideia absoluta, da ideia da verdade, né? Do que seja verdade dentro do que se está trabalhando. Então, essa proximidade do absoluto, ela acontece quando esse sujeito, né, ele questiona suas certezas, ele começa a pensar filosoficamente, né, usar a dúvida com relação às suas certezas, né, questionar, duvidar de suas certezas como um método, e pensar filosoficamente é um posicionamento, né, é uma forma de posicionar-se frente à realidade, frente ao contexto em que se está inserido, frente àquilo que se está buscando entender, não é? Questionando, indagando, refletindo. E tudo isso pode contribuir para que ele possa conhecer o absoluto. Então, falando sobre o absoluto, o que seria isso? Como seria isso? O absoluto, ele age através do homem, fazendo com que esse homem passe a desejar conhecer a verdade. E quanto mais autoconhecimento, né, aquilo que se origina da superação entre sujeito cognoscente e sujeito cognitivo, né, o autoconhecimento, quanto mais autoconhecimento, mais perto ele chega do absoluto, né? E mais adiante vocês vão entender o que seria esse absoluto. Para Hegel, tudo aquilo que pode ser pensado é real, e tudo que é real pode ser pensado, né? Tudo aquilo que eu posso elaborar um pensamento, elaborar um conceito, criar uma imagem na minha mente, ele torna-se real. E tudo aquilo que já tem a sua existência concreta, palpável, percebível, sobre isso eu posso sim criar, elaborar pensamentos. A racionalização pode ser realizada através do sistema dialético, não é? Então vamos entender agora o que é, do que trata esse sistema dialético. Dialético quer dizer dois, né? Embate entre duas vertentes, entre dois polos, né? Então vamos entender isso aí. Toda ideia, não é, que Hegel chama de tese, apresenta como tese, pode ser contestada através de uma ideia contrária, que a gente chama de antítese. Não é? Esse anti significa uma negação. Então seria o quê? A negação da ideia inicial. Uma ideia que nega a ideia inicial. Então, toda ideia, que é uma tese, pode ser contestada através de uma ideia contrária, que é a antítese. Então, a partir desse confronto, não é, surge a síntese. Esse confronto, ele dá origem à síntese. Síntese é uma ideia aperfeiçoada, é uma ideia ampliada que contém elementos da primeira ideia e da segunda ideia, negando ou confirmando esses elementos. O método dialético
proposto por Hegel inclui a noção de movimento. E o que é movimento? Movimento significa a passagem de um estágio para o outro, a transformação, né? Então, esse movimento é o processo ou progresso para chegar ao resultado do conflito dos opostos. Então, existe esse conflito, né, que se dá a partir desse movimento, e o resultado disso é a síntese, que é a ideia aperfeiçoada. E aí nesse lado nós temos esses espiralzinhos aí, mas antes disso lá em cima nós temos os 3 pontos, o preto, que é a tese, é o ponto inicial, o ponto de partida, e aí surge a antítese, que é esse laranja. A antítese é a negação da tese, não é? E do confronto desses 2 pontos surge a síntese, que é a ideia mais próxima do absoluto, ou o próprio absoluto, né? A própria verdade. Só que com o passar do tempo, essa ideia vai ser avaliada, não é? E ela vai se tornar uma tese, que vai encontrar a sua antítese, e que do embate dessas duas vai surgir uma nova síntese. Dessa nova síntese, ela vai ser revista, reavaliada, e ela vai se tornar uma tese, que vai encontrar uma antítese, que vai haver o confronto, e daí vai surgir uma nova síntese, e assim caminha a humanidade, né? Então, tese, confronto, né, contradição com antítese, aí dessa contradição surge uma mudança que dá origem à síntese, não é? Então, conhecimento e dialética, aí nós temos também outros exemplos, não é? Que mostra esse espiral aí, onde a tese é o ponto inicial do movimento dialético, a antítese, o próximo estágio, a oposição ao ponto inicial, e a síntese é o estágio de conciliação da tese e da antítese, ou seja, é um novo conceito, daí surge uma nova tese e o processo da prosseguimento. Aí nesse outro gráfico nós temos, nessa outra figura, nós temos aí a tese e a antítese, ciclos menores, não é? Existe aí as setas informando, mostrando a questão do confronto, e daí surge a síntese, que é esse ciclo cinza ampliado, mostrando que existe um pouco da tese e da antítese nesse ciclo, né? Então, esse ciclo aí, cinza ampliado, ele é a ideia absoluta. Então, trazendo um pouco para a realidade, como se dá essa ideia de tese, antítese e síntese, como é que isso ocorre na vida real. Então, nós trouxemos aí uma tese, uma ideia com relação ao uso da televisão. Então, os efeitos negativos da televisão nascem na difusão de valores como o individualismo e a violência, veiculados por imagens a que estão submetidos muitas pessoas sem senso crítico. Não é? Essa é a ideia. A essa ideia, nós confrontamos outra. Paradoxalmente, esse mesmo meio de comunicação de massa admite um contato com o mundo distante, permitindo ao público ter acesso ao poder da informação. Então, a tese, ao ponto de partida, ela apresenta alguns argumentos, não é? Para o não uso da televisão. A antítese, ela apresenta argumentos que dão uma ideia contraditória, e esses argumentos, digamos assim, aponta para o uso da televisão. Então, qual seria a síntese? O que surgiria desse embate? Um exemplo de síntese poderia ser: a influência da TV só fará sentido se for considerado o uso que cada telespectador faz do veículo, o que depende de sua formação prévia e não do que é reproduzido. A ênfase não deve estar no que é veiculado nesse meio, mas sobre o uso que se faz dele. Tá? Então,
Daí dá para a gente entender o que seria a tese, a antítese, e do embate dessas duas ideias surge uma ideia ampliada, uma ideia aperfeiçoada, e essa ideia se aproxima do absoluto ou é o próprio absoluto, a verdade. Aqui nós vamos colocar para vocês uma ideia, a ideia contrária, e deixar para que vocês pensem na síntese, uma síntese possível. Sobre a internet. A internet ajuda na educação das crianças e dos jovens, pois facilita a comunicação e o acesso à informação. Essa é a tese. A essa ideia nós confrontamos outra. A internet atrapalha a educação das crianças e dos jovens, pois propicia a falta de privacidade, a criminalidade e o isolamento. Então, eu pergunto, como seria a síntese entre o confronto dessas duas ideias? Fica para vocês pensarem e vocês elaborarem essa síntese. O próximo, uma ideia. Os exercícios físicos devem ser praticados, pois aumentam o tônus muscular, a capacidade cardiorrespiratória e retarda o envelhecimento. Vamos confrontar essa ideia com outra ideia. Os exercícios físicos não devem ser praticados, pois provocam lesões e fadiga muscular. E aí? Como, a partir do confronto dessas duas ideias, nós podemos chegar a um ponto de conciliação? Fica para vocês pensarem também. Outro é o café, o bom e velho café. Vamos lá então. O café deve ser consumido, pois contém nutrientes essenciais, ajuda a evitar a depressão, reduz o risco de ataque cardíaco e melhora o desempenho físico. Confrontando essa ideia, temos essa antítese. O café não deve ser consumido, pois piora a ansiedade e nervosismo, aumenta a frequência cardíaca e afeta a absorção do cálcio e do ferro, não é? Então, é uma ideia que contradiz a primeira ideia. E aí, o que é que a gente pode fazer, não é? Diante desse confronto? Fica para vocês pensarem também. E para vocês refletirem também um pensamento de Hegel. Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus.